Alan Moore escreveu Batman, Superman, O Vigilante e V de Vingança. Ele é um praticante de magia e incorpora a magia em todas as suas histórias. Para os meus 40 anos, em vez de aborrecer meus amigos por ter algo tão mundano como uma crise de meia-idade, decidi enlouquecer e me declarar como um mago. Isso tem sido algo que tenho vivido há algum tempo. Parecia ser um processo final lógico na minha carreira como escritor. E o problema é que com a magia, sendo em muitos aspectos a ciência da linguagem, você tem que ser muito cuidadoso com o que diz. Há uma certa confusão quanto ao que é magia de fato. Eu acredito que isso pode ser esclarecido se olharmos as descrições iniciais de magia. Magia, em suas formas mais primitivas, é frequentemente referida como a arte. Eu acredito que isso é completamente literal. Acho que magia é arte e que essa arte, seja escrita, música, escultura ou qualquer outra forma, é literalmente magia. A arte é como a magia, a ciência de manipulação de palavras e símbolos para alcançar mudanças na consciência. O mesmo idioma da magia, tanto de escrita quanto de eventos sobrenaturais. Por exemplo, gramática é uma palavra elegante para dizer grimório, que significa livro de feitiços. De fato, lançar um feitiço é simplesmente soletrar, manipular as palavras para mudar a consciência das pessoas. E acredito que essa é a razão pela qual um artista ou um escritor é o mais próximo no mundo contemporâneo que você poderia ver como um xamã. Alan Moore é um escritor e um mago de Northampton. Ele é um estranho à barbearia e adora seu Deus à sua própria maneira. Ele apagou as linhas entre as crenças religiosas, a magia e o poder da imaginação criativa. O espírito familiar de Alan em seu caminho de fé e ocultismo é uma antiga marionete de serpente chamada Glycon. Como começaste a adorar Glycon? Como é a adoração? Bem, é irresistível. Sem dúvida, o mais descolado, o deus mais rock and roll que já vi. Me apaixonei à primeira vista. E o que você ganha? Todos somos diferentes emocional, física e intelectualmente. Seria realmente estranho se todos fôssemos o mesmo espiritualmente, não? Então é por isso que tenho um problema com a religião em si, porque religião, a palavra vem da mesma raiz da palavra ligadura e ligamento, que significa estar ligados em uma crença, o que me parece um pouco estranho e não natural. Há preocupações genuínas, especialmente na América, de que isso realmente poderia negar a ciência, que poderia nos arrastar de volta a uma nova Idade Média. Alan Moore utiliza magia oculta em toda a sua obra e admite abertamente escrever sob um estado de possessão. Decidi que ia me tornar um mágico. Tudo aconteceu de repente. Tudo foi um pouco estranho. Durante meses depois disso, eu me lembrando, provavelmente estive à beira de algum estado de esquizofrenia. Eu me encontrava, ao que parecia, em uma conversa com uma entidade. Sua presença me rodeava, minha cabeça se movendo e falando comigo claramente. Eu estava muito agitado, balbuciava por um tempo e, como um idiota, devo ter sido insuportável por 2 ou 3 meses e integrei isso pelo resto da minha vida. Seu primeiro objetivo é doutrinar a juventude com o ocultismo. Há jovens que supostamente devem dar sentido a este enorme e impotente mundo que se impõe sobre nós quando mal fomos capazes de dar sentido ao mundo. E para fazer isso, realmente não acredito pessoalmente que o sistema educativo esteja à altura. Acho que neles obtém a informação de todas as fontes de mídia vulgares desprezadas que as pessoas têm tentado proibir nos últimos 40 anos. Televisão, filmes, quadrinhos, música de rock and roll. Essa é a principal maneira pela qual as crianças absorvem toda essa informação. Então sim, esse tipo de bobagem de livros divertidos, eu posso obter alguma informação e se eu puder ajudar no processo de educação, o livro de quadrinhos, então isso é uma contribuição decente. Se eu achasse que fiz isso, acho que ficaria feliz. 2 dos grandes nomes na indústria de quadrinhos, Grant e Allen, estão fortemente envolvidos na atividade demoníaca.
Em um documentário sobre Grant Morrison intitulado Falar com Deus, artistas testemunham seu compromisso com as artes mágicas. Além dos quadrinhos, uma das coisas pelas quais Morrison é conhecido é seu interesse em magia, especificamente magia do caos. A ideia de que ao acreditar em algo, você pode torná-lo real. Ele fala sobre os rituais que realizará e depois verifica se produzem resultados no mundo real. E para Morrison, eles produzem. A visão de Grant sobre magia, na maior parte, tem sido dizer que é realmente fácil. Você simplesmente faz isso e os resultados acontecerão. Eu fiz e aconteceu comigo. Provavelmente não há ninguém na Terra que queira aprender mais sobre magia ou a ampliação da consciência do que Grant Morrison. A primeira vez que tentei um ritual mágico tinha 19 anos. Recebi de meu tio Billy um livro. Ele tinha interesse em Crowley. Ele foi o primeiro que me chamou e foi uma grande influência formativa para mim. Aleister Crowley foi o pai do satanismo moderno. Foi sua filosofia que trouxe o ocultismo para a corrente da cultura pop. Muitos dos grandes nomes de Hollywood foram seus seguidores. Os jornais de sua época o consideravam o homem mais ímpio. A autobiografia de Grant diz que quando tinha 19 anos, seu tio lhe deu não apenas o livro de Crowley, mas também uma cópia das cartas de tarô de Crowley. Grant se abriu para o ocultismo realizando seu primeiro ritual. Tentei esse ritual e fiz tudo. Tinha as velas, disse as palavras mágicas, fiz o círculo, a invocação e tudo isso. Então parei de fazer e fui para a cama. E isso aconteceu quando eu estava deitado. Bem na minha frente havia no quarto um ponto gravitacional e todas as coisas iam em direção ao ponto, como se houvesse um buraco ou uma fenda ali. E havia uma sensação de óleo negro preenchendo as dobras entre o cérebro. Eu me assustei e clamei aos deuses da minha mãe e do meu pai gritando, Jesus, me tira disso. E toda a experiência terminou depois de um tempo. E então tive uma visão do rosto de um leão, que começou a anunciar coisas. Assim que, pelo que parece bastante convincentemente claro, eu havia ativado algo do que Crowley falava. Isso se tornou parte da vida cotidiana de Grant. Nosso tempo passou pelo quarto dele para ver se ele queria uma bebida e demorou um pouco para a porta abrir e quando abriu, rangeu lentamente e eu pude ver Grant que parecia estar vestindo nada além de um cobertor cinza puxado sobre a cabeça. Eu disse, você quer sair para tomar uma bebida? Não, estou escrevendo. Estou tendo avanços. E então a porta se fechou novamente. E o fato é que eu não vai tocá-la. Ela simplesmente se fechou sozinha. A influência de longo alcance de Grant não apenas afetou os quadrinhos, mas seu trabalho inspirou algumas das maiores franquias de Hollywood. Em 1999, The Matrix é lançado e é obviamente extremamente influente. Mas se você olhar para The Matrix, muitos dos detalhes, o estilo de The Matrix e muita da cosmologia de The Matrix basicamente vem de The Invisibles. Usam a mesma roupa que estou vestindo enquanto estou sentado assistindo a isto. A primeira coisa que lembro disso foi o quanto adorei e pensei, que filme ótimo, eles me fizeram rico ao fazer isso. Acho que Matrix deve tudo a Grant Morrison. Eu acabei de dizer isso? Bem, eu acabei de dizer isso. E um pouco depois disso pensei, não é isso que você queria? Esta foi a ideia de fazer os invisíveis? Assim, isso se tornaria popular e as ideias gnósticas estranhas chegariam à população em geral e os fariam pensar de forma diferente? Eu li o trabalho de Grant pela primeira vez em Animal Man número 1. Eu tinha reconhecido o personagem de, quem é quem e tal, e li aquela primeira edição e fiquei impressionado. Aquilo foi, um dos melhores quadrinhos que já li na minha vida. No livro de Grant, Superdeuses, ele diz: Saí muito assustado, um sinal de contato com demônios. Alucinei algo que reconheci imediatamente como Cristo. Entendi que esse poder que estava enfrentando era uma espécie de Cristo gnóstico, um Cristo de apócrifos, uma figura quase pagã que havia encontrado no fundo do último suspiro. Eu me converti no personagem. Eu vestia as roupas, ia aos lugares, continuava fazendo os rituais, passeava com os deuses e depois colocava isso dentro da história em quadrinhos e era afetado pelo que acontecia na história em quadrinhos. Então, em termos de realidade, isso é o que estava acontecendo. Eu estava me levando à beira da morte. Quando Grant estava trabalhando em The Invisibles, ele ficou doente, bem na época em que o personagem ficou doente. Logo depois que Ray Mal foi convencido pelos bandidos de que havia sido infectado com uma bactéria facite necrosante que estava comendo seu rosto, de repente apareceu um enorme abscesso no meu rosto e em 3 dias havia distorcido todas as minhas línguas.
Eu estava suando constantemente com febres, tendo espasmos e tremores, e depois congelado, eu não conseguia me levantar mais. Fiquei deitado em frente à lareira da minha casa. Ele desabou. Ele desabou em lágrimas e ele estava delirante, cara. Delirante. De repente, uma coluna gigante de luz entra pela porta. Agora tenha em mente que estou alucinando, mas foi uma das alucinações mais incríveis que já tive. É Jesus. A primeira coisa que ele disse foi o que coloquei na história. Dessa vez, de repente, anunciou: não sou o Deus dos teus pais, sou a pedra oculta que quebra todos os corações. Então disse: estás prestes a morrer agora, mas não tens que morrer. Eu disse: bem, realmente não quero morrer. O que tenho que fazer? Ele disse: bem, se queres ficar aqui, tens que trabalhar para nós. Tens que espalhar a luz. Esta luz gnóstica que Grant concordou em propagar foi efetivamente espalhada mais como uma religião. Os verdadeiros fãs fervorosos, acho que há quase uma razão para nos chamarem de discípulos de uma forma estranha, porque eu realmente acho que há essa conexão de mitologia que quase levamos tão pessoalmente, porque é de muitas maneiras estranhas, sabe? E as pessoas vão me odiar por dizer isso, religião ou mitologia. É o nosso guia para obter nosso código moral e nossa integridade e nossa coragem. Nós realmente os usamos como base, e então me fez pensar, bem, se esse é o caso, e realmente é, como a cultura pop é realmente a nova mitologia, então se esse é o caso, que poder louco qualquer um de nós possui? Eu descrevi pra ele como, é quase como se você estivesse fazendo uma série contínua da Bíblia. Se Grant, junto com a indústria dos quadrinhos, está escrevendo uma série contínua da Bíblia, ele o faz sob a orientação de um Cristo gnóstico. Qual é sua maior contribuição? Morrison estava trabalhando em Animal Man e Doom Patrol. Ambas as séries eram ótimas, aclamadas pela crítica, mas não eram estreladas por personagens populares necessariamente. Mas então ele lança Arkham Asylum, que apresenta o Batman. Um amigo meu e eu estávamos pensando e conversando. Imagina se tivermos que fazer Batman, isto é o que faríamos. No Magen Ashiyama Irasu. Não está ali dependendo de ser essa coisa de ação pulp, né? É isso que a maioria das pessoas espera do Batman. Aqui ele está te oferecendo este drama psicológico. Mas foi publicado justamente na época em que o filme do Batman de Tim Burton estava saindo, e por isso as vendas disso foram imensas. Seu trabalho no Superman redefiniu o personagem até certo ponto. Em All-Star Superman, ele apresenta em 12 edições uma espécie de história definitiva do Superman. Ele esteve aqui na convenção há alguns anos e alguém disse, então All-Star Superman 10, isso significa que o Superman é Deus. Ele disse, sim, o Superman ama você. Isso não faz você se sentir bem, ele é um Deus mais proativo. Possivelmente sua maior contribuição é pegar personagens como Batman e Superman, personagens já imbuídos do oculto e significado bíblico, e relatar os eventos que cercam o Armagedon, ou, em termos bíblicos, a segunda vinda de Cristo. Com cada homem, mulher e criança na Terra herdando temporariamente superpoderes para que pudessem se unir à Liga da Justiça para combater o Armagedon de cima. Foi a visão mais incrível. 6 bilhões de pessoas, todas se levantando da Terra, todas voando. Olhe para o céu, são 6 bilhões de pessoas.